Olá, queridos. O tema é uma paixão extraordinária, ou seja, uma paixão por Deus. Vamos fazer uma introdução na hora da célula, trazendo à mente dos irmãos aqueles que nascem de novo em Cristo, que vivem uma fé viva, nova e fresca. Eles realmente ficam apaixonados por Jesus. E essas pessoas que nascem em Cristo 10 anos depois de que a gente encontra algumas delas, elas mantêm aquele mesmo fogo, aquela mesma alegria, aquela mesma paixão por Jesus. Em contraponto, nós encontramos muitas pessoas ao longo da caminhada, depois de nascerem em Cristo Jesus, quando as encontramos, nós não encontramos aquela paixão por Deus. As pessoas, elas saem de dentro da igreja, elas saem de uma vida que vivia em Cristo e já não mantém a sua fé viva. E é algo muito interessante que nós precisamos pensar e colocar em nossa célula, é mostrar a respeito e ressaltar a respeito de um fogo que não se apaga, uma paixão que não desvanece. É essa paixão por Deus, essa paixão por Cristo, essa paixão intensa que nos faz viver a vida em Cristo nova todas as manhãs. Mas o que acontece com pessoas que não permanecem, não conseguem viver essa mesma intensidade ao longo das suas vidas? Um dos segredos, creio eu, para que este fogo siga ardendo, o fogo da paixão por Deus, siga ardendo de todos os corações, é necessário apagar outras paixões, né? Paixões que precisam ser apagadas urgentemente para que não venham competir com o fogo de Deus em nossas vidas. Esse é o tema central. Então, a primeira paixão que precisamos apagar, apaga as paixões pelos interesses naturais. A referência bíblica é Mateus capítulo 16, versículo 23, que narra aquele fato de Pedro, né, que um dia havia dito a Jesus, você leia esse texto, e um dia Pedro disse Jesus disse para Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pedro neste momento está recebendo da parte de Jesus, e Jesus diz para ele, eu vou te dar as chaves do céu, Pedro. Então Jesus está trazendo algo, mas Jesus ao longo da caminhada vai falando aos discípulos, e chega um momento que ele diz que ele precisaria ir a Jerusalém e teria que ser morto em Jerusalém, sofrer em Jerusalém. E a Bíblia diz que Pedro se interpõe e diz, de maneira nenhuma, Jesus, isso vai te acontecer. Pedro foi movido por um interesse natural, porque ele não via o quadro todo como ele tinha sido pintado. Ele só via que ele acreditava que Jesus ia acabar com o governo romano e estabelecer o senhorio, o trono de Deus na face da terra. E ele então se coloca dizendo para Jesus, isso de maneira nenhuma vai te acontecer. E Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro está movido por um sentimento, um interesse natural, e o diabo usou isso para tentar barrar a Jesus daquilo que o propósito central de Deus havia realizado, havia prescrito para a vida de Jesus. Quantas vezes talvez você, não sei, o Senhor tenha que dizer, para trás de mim, Satanás, porque não estamos sendo movidos pelo Espírito de Deus, mas movidos por um interesse natural. Toda pessoa que se move por sentimento não são pessoas controladas pelo Espírito, e sim pessoas controladas por suas emoções. E quando isso se transforma em uma paixão, eles impedem o agir de Deus. O mesmo Pedro que revela quem Jesus é, ele está agora se interpondo contra o agir de Deus na vida de Jesus. Quantos de nós estamos dispostos a apagar as paixões das emoções humanas para que fique apenas uma única paixão, a paixão por Cristo, a paixão por Deus? A segunda paixão que precisamos apagar, apaga a paixão da compaixão natural. Nós temos aqui um texto de Atos, no capítulo 21, do versículo 10
ao 14. Nós podemos fazer referência que muitos se movem por compaixão humana e até por pena. Mas o que nós precisamos pensar e levar os irmãos da célula é que para servirmos a Deus nós precisamos ter mais do que compaixão humana. Nós precisamos ter amor divino, compaixão que Cristo tinha pela vida das pessoas. Então, a compaixão natural, ela precisa morrer dentro de nós para que Deus nos dê deste amor sobrenatural. É essa compaixão sobrenatural que manifesta o agir de Deus. Então, em Atos, no capítulo 21, no versículo 10 a 14, nós temos um exemplo ali que o profeta Ágabo pega o cinto de Paulo, prende as próprias mãos, não de Paulo, mas de Ágabo e os seus pés, e profetiza dizendo que o dono daquele cinto seria entregue na mão dos gentios, sofreria também em Jerusalém. E os irmãos olharam para o Paulo e disseram: Paulo, não vá para lá. E Paulo então entendeu que os irmãos estavam movidos por uma compaixão natural e eles não conseguiam entender que era necessário que ele fosse levado para Jerusalém, era necessário que ele fosse preso. Então Paulo ele diz: por que vocês entristecem o meu coração? Eles tentaram dissuadir Paulo de ir a Jerusalém, mas no fim eles dizem o seguinte: nós desistimos de dissuadir a Paulo e dissemos a ele: seja feita a vontade de Deus. Veja como isso é interessante e tão importante. Os irmãos, movidos por compaixão natural, se colocam contra a vontade de Deus para a vida de Paulo. Quando a igreja de Jesus Cristo apaga as paixões naturais, ela se enche de coragem, de ousadia, como Paulo, não apenas estou pronto a sofrer por amor a Jesus, como estou pronto para morrer por amor a Jesus. Em terceiro lugar, apaga a paixão da amizade com o mundo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Paulo fala sobre Demas que, tendo amado o mundo, abandonou-se e foi para Tessalônica. Muitas pessoas têm abandonado ao Senhor Jesus, a igreja, por conta da amizade com o mundo, por conta de amor com o mundo. E o que significa isso? Como explicar isso? Nós podemos explicar isto entendendo o seguinte: Jesus disse: no mundo jaz o maligno. Todos aqueles que não estão em Cristo estão debaixo de uma régia, debaixo de uma potestade, aonde existe uma cultura sendo criada, sendo estabelecida, uma cultura que não segue os padrões das Sagradas Escrituras, mas que Satanás, que é o príncipe deste mundo, influencia essas mentes para que essas mentes vivam um estilo de vida totalmente contrário àquilo que as Escrituras dizem. Então, muitas pessoas amam esse estilo de vida. Então, nós podemos explicar: amar o mundo é amar um estilo de vida que é contrário às Escrituras. Então, este tipo de paixão precisa ser apagada dentro do coração. Se este fogo está ardendo, se você identificar, se você levar as pessoas da célula a identificar essas coisas, é um bom momento para que o fogo de Deus toque o coração das pessoas. Em quarto lugar, apaga a paixão com as amizades carnais. Este é um fogo que consome, gente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, nós encontramos aqui uma narrativa que mostra que você vai poder dizer: quem sabe muitas pessoas têm amizade segundo a carne, relação com pessoas segundo a carne, amizades que te levam a lembranças de uma vida em pecado. E que de certa forma você se alegra com estas lembranças. Isso é muito sério. Então essas amizades segundo a carne, que muitas vezes nós não temos a coragem de nos posicionar por uma vida em Cristo ou de constranger alguém, nós acabamos sorrindo e aplaudindo aquilo que o Senhor abomina e nós não nos posicionamos. Essas amizades se tornam em chamas, em labaredas que apaga o fogo divino dentro dos nossos corações. Nossas relações com amizades carnais de um passado remoto precisam ser enterradas.
É muito importante também nesse momento você pensar sobre a questão de ídolos, de idolatria, apagar a paixão por ídolos. Quando possuímos uma paixão que se torna maior que a paixão por Deus, isso é idolatria, gente. Se Deus não estiver no primeiro lugar da nossa vida, eu dei o meu testemunho particular, que você vai poder acessar no YouTube e colocar ali, e você vai ouvir de novo. Então, queridos, nós precisamos compreender que ídolos precisam ser quebrados necessariamente. Não é um ídolo de gesso pendurado na parede, mas é dentro do nosso coração, onde nós não encontramos no centro da nossa vida, no trono da nossa vida, Jesus assentado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existem outras coisas. Esses ídolos precisam serem quebrados. Em quinto lugar, apaga a paixão pela ambição pessoal. Mateus capítulo 13, versículo 22. Jesus, ele fala a respeito das preocupações desta vida. Quantos sofrem de ansiedade pelas preocupações desta vida? Quantos vivem insatisfeitos sempre à procura de algo mais, ao ponto de sufocar a palavra de Deus em seu coração e sua vida? Aquela chama que deveria arder com a palavra de Deus não arde mais, porque as preocupações e as ansiedades nos tiram da vontade de Deus. As preocupações, as nossas ansiedades com respeito ao futuro, cria dentro de nós um sentimento de incredulidade, porque nós queremos que o nosso amanhã, nós sofremos pelo nosso amanhã, não sabendo se o nosso amanhã virá ou não. Então nós precisamos apagar a paixão pela ambição pessoal, de olhar para o futuro, ficar ansioso pelo futuro, porque isso nos afasta de Deus. Em sexto lugar, apaga a paixão por lutar batalhas que não são suas. Mateus 26 é um registro aqui, quando Jesus está no Getsemane, quando a guarda romana vem, quando os fariseus vêm, um grupo de pessoas junto com eles vem para prender Jesus. Pedro, um dos discípulos, está ali, ele pega a espada e corta a orelha de um dos soldados chamado Malco. Então Jesus naquele momento precisa afastar Pedro dos soldados, mandar ele guardar a espada. Jesus pegou a orelha de Malco, colocou de volta no lugar, realizou um milagre ali. E quando pessoas tomam e sentem a necessidade de batalhar batalhas que não são suas, isso gera um desgaste terrível, porque nós estamos lutando uma batalha que não é nossa e que, por certo, nós não iremos vencer. As batalhas de Deus é Ele que irá vencer. E é muito importante que nós tenhamos essa sensibilidade de uma paixão intensa por Deus e estar na sua presença, para nós podermos discernir as batalhas que nós temos que enfrentar, quando nós temos que colocar a mão e quando nós precisamos tirar a mão. Existem pessoas que estão se desgastando, lutando batalhas que não são suas. Precisam lutar batalhas que Deus nos dá para enfrentar e deixar Deus agir. Em sétimo lugar, apaga as paixões imorais. Romanos capítulo 6, versículo 12, fala sobre não permitir que o pecado continue dominando o nosso corpo mortal. Ou seja, eu entendo e eu creio que o Senhor quer nos levar a um ponto em que os nossos desejos sejam purificados. E eu poderia dizer e ressaltar, ressalte aí na cela que eu acho importante: tenham fé que seus desejos serão purificados. E vai ser tão grande a paixão pelas almas, a paixão por Jesus, a paixão pela oração, que a paixão pela pornografia, a paixão por aquilo que é lascivo vai desaparecer na vida das pessoas. Este fogo é um fogo que consome, que destrói, mas aquele fogo que é do Espírito nas nossas vidas não nos destrói, mas anula por completo todas as paixões imorais que possam existir em nossa vida. É muito importante, se houver tempo para dizer isto, eu acho muito profundo isto. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, você pode ler
a respeito desse texto, e aqui nós encontramos Paulo dizendo à igreja de Corinto que a salvação é um presente, e santificação também, gente, é um presente. A santificação é um resultado de estarmos com Deus, do fogo de Deus estar ardendo dentro de nós. A santificação, quando Jesus disse sejam santos como eu sou santo, foi isso que Deus falou ao povo de Israel. Quando nós olharmos para esse aspecto da santidade e querermos nos tornar santo pelos nossos esforços, nunca conseguiremos. E aqui eu creio que está uma grande sacada. Santidade é um presente de Deus. Você tem porque Ele te presenteia, mas esse presente está em um lugar, ele está no trono da graça de Deus. E todo aquele que tem uma paixão intensa, um fogo que arde por Deus, ele tem à sua disposição santidade como um presente, como vestes limpas da parte do Senhor. Em 8º lugar, apaga a paixão pelo pecado do passado. Efésios 4:22 fala sobre a antiga maneira de viver, e Paulo usa uma palavra aqui para nós nos despirmos, despojarmos do velho homem. E o que significa isso? Despir-se do velho homem significa lançar fora a antiga maneira de viver. Significa não ficar acariciando as lembranças do pecado do passado. Paixões antigas que não têm nada a ver com a nova vida em Cristo. Este ponto é um ponto muito importante, e que o Espírito de Deus use vocês para que o fogo do Espírito encha o coração dos nossos irmãos na célula. Em penúltimo lugar, em 9º lugar, apaga a paixão juvenil. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 22, na tradução brasileira, mas pode-se ler outra, mas na tradução brasileira, você encontra Paulo falando a Timóteo: foge também das paixões da mocidade. O que significa isso? Não tem a ver com idade. Não são apenas paixões sexuais, mas também paixões de violência que você pode encontrar na vida de um homem de 50, de 60 e às vezes 70 anos, cujo caráter ainda não foi incendiado pelo fogo divino. São paixões que competem contra o fogo divino na nossa vida. Pessoas reacionárias, violentas, caráter volúvel. Abandone essas paixões, leve as pessoas a abandonar essas paixões, porque elas vão identificar que essas paixões vão trabalhar na sua vida para tirá-los do caminho do Senhor, tirá-los de uma vida intensa com Cristo. Em 10º e último lugar, apaga a paixão pela divisão. Tiago capítulo 4, versículo 1. Tiago, ele fala aqui de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? As paixões internas causam guerras no meio da igreja, no meio da família, e causam divisões. Pessoas que têm o dom de dividir, dom de criticar, dom de trazer conflitos entre irmãos, são pessoas que não se submetem à palavra de Deus. Então leve as pessoas neste momento da célula a se levantarem, a se colocarem e encontrar uma libertação, que o Senhor quer libertar da paixão da crítica, quer libertar de paixões e colocar uma outra paixão no lugar da crítica, uma paixão pela oração, uma paixão pela intercessão, uma paixão para promover a unidade. Não vá embora sem apagar todas essas paixões. E por fim, eu acredito que é a cereja do bolo, Salmo 73, 25, que diz: a quem tenho eu no céu senão a ti? Na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Este é o fogo que vai nos levar a viver 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, se conseguíssemos, cheios da graça de Deus, cheios da santidade que é o presente de Deus em nossas vidas, porque o Senhor liberta, o Senhor quer apagar esse fogo, estes fogos
compete contra a paixão, com a paixão por Deus. Que daqui a 30, 40 anos nós possamos estar no mesmo lugar, com a mesma paixão. Que Deus te abençoe.